Bora para mais uma aula da nossa mentorship, nosso encontro semanal da mentoria Imparável. Estamos no mês onde nós estamos falando sobre desenvolvimento pessoal e sobre inteligência emocional, né? E essa é a aula de número 3, onde nós vamos falar sobre aplicações práticas da inteligência emocional. Na aula passada, a gente falou aí sobre o que é inteligência emocional, como que ela atua, por que nós precisamos dela. E agora, hoje, a gente vai entender um pouquinho da inteligência emocional na prática, né? Vou falar sobre o ambiente de trabalho, vou falar também sobre os relacionamentos pessoais, vou falar também sobre o próprio desenvolvimento pessoal, né? Como utilizar a inteligência emocional no desenvolvimento pessoal e como que ela pode ajudar nas tomadas de decisões. Então, nós até deixamos claro que a inteligência emocional é muito importante na nossa caminhada, no nosso crescimento pessoal, em tudo aquilo que a gente está fazendo, até mesmo por isso a gente está falando sobre ela, né? Eu gosto muito de frisar que a inteligência emocional é um termo atual, não é muito antigo. Daniel Goleman, ele trouxe esse conceito de inteligência emocional para ajudar nesse processo de crescimento, mas se a gente for analisar de fato, a Bíblia já trazia a questão da inteligência emocional, não com esse nome propriamente dito, mas o próprio rei Salomão falou nisso no livro de Provérbios, quando ele chama de domínio próprio. Paulo, cerca de 900 anos depois, quase 1000 anos depois ali, ele traz essa questão da inteligência emocional também, do domínio próprio, a gente entende que é algo que realmente é necessário. Então, nessa aula aqui, a gente vai explorar como a inteligência emocional pode ser aplicada nas mais diversas áreas da nossa vida. E como a inteligência emocional pode ser aplicada nas diversas áreas da nossa vida, no nosso dia a dia, incluindo o nosso ambiente de trabalho, incluindo nossos relacionamentos e também o próprio desenvolvimento pessoal, como eu falei ali. Então, a inteligência emocional, ela não é apenas um conceito teórico, é uma habilidade prática que pode ser cultivada e aplicada para melhorar a nossa qualidade de vida e o sucesso em várias esferas. Eu até estava falando hoje à tarde com um mentorado e a gente estava falando justamente sobre isso, que não é algo fácil de realizar, né? A inteligência emocional é algo que você vai se conscientizando, você vai desenvolvendo essa inteligência emocional, porque é o gerenciamento das emoções, né? Entendendo como que você age emocionalmente e trazendo as melhorias. Então, não é um processo que, eu estudei sobre inteligência emocional hoje, amanhã eu já sou uma pessoa que tem esse domínio, né? Não, é algo que vai ser trabalhado no dia a dia, é algo que vai sendo desenvolvido e cada desafio que você enfrenta, cada episódio, cada coisa que acontece no seu dia a dia é uma oportunidade que você tem de colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Colocar a inteligência emocional em prática. Então, é por isso que é importante você ter esse entendimento. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Por que a inteligência emocional ela é importante para o ambiente de trabalho? Hoje, várias empresas elas estão dando prioridade para quem tem algum treinamento de inteligência emocional. Vários líderes são selecionados justamente porque tem esse diferencial da inteligência emocional, mas não só no papel, não só no treinamento, mas na prática também. Então, o primeiro ponto da utilização da inteligência emocional no ambiente de trabalho é o desenvolvimento de uma liderança e uma liderança com inteligência emocional. Por quê? Porque o líder com inteligência emocional, ele consegue gerir melhor a sua equipe. Talvez você possa estar falando assim, poxa, mas eu não sou um líder lá no meu trabalho. Talvez você ache que você não seja um líder no seu trabalho, mas entendendo sobre a inteligência emocional, tendo a inteligência emocional, você já vai se caracterizando um líder ou você vai desenvolvendo muito melhor a sua função
do que qualquer outra pessoa. Automaticamente você vai ter uma valorização em cima disso. Você vai passar mais confiança e você vai ser uma pessoa mais motivada e uma pessoa que vai tanto ter inspiração quanto vai ser inspiração para as outras pessoas. E principalmente se você for líder, porque o líder com a alta inteligência emocional, ele tem a capacidade de inspirar e motivar outras pessoas da sua equipe. Ele vai criar um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais positivo, mais produtivo. É tão bom quando você consegue trabalhar com um líder que é inspirador, um líder que te motiva, um líder que realmente entende muitas vezes o teu lado e te ajuda a crescer dentro daquilo que você está fazendo. Então, um dos principais diferenciais da inteligência emocional é despertar essa característica de liderança que muitas vezes nós temos em nós. Mas muitas vezes você já é líder e precisa despertar essa questão da inteligência emocional para que você possa conduzir a sua equipe, para que você possa entender as necessidades emocionais dos seus colaboradores, como que eles agem, como que eles trabalham, qual que é o incentivo que eles precisam, como que você pode fazer com que eles produzam mais, e você vai saber também como você pode canalizar as emoções para poder atingir os objetivos da organização. Então, o líder que tem essa noção da inteligência emocional, ou que tem a inteligência emocional, ele já sai na frente, justamente porque ele consegue ver, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas é um líder que consegue ter empatia, que consegue entender, de repente, por que aquele funcionário, que aquele liderado, ele não está desenvolvendo ou desempenhando o seu papel. Isso vale não só para a empresa, mas também para a instituição religiosa. Eu conheço vários pastores que às vezes levantam líderes para poder trabalhar na sua equipe, e é necessário, né? Esses líderes para poder trabalhar, mas muitos desses líderes não têm a inteligência emocional e, dependendo da situação, eles não sabem como lidar. Sempre que a gente for lidar com pessoas, é interessante nós entendermos sobre inteligência emocional, nós nos aprofundarmos sobre inteligência emocional, porque isso vai fazer um diferencial muito grande, porque não é tão simples, não é tão fácil a gente trabalhar com pessoas. Não é tão fácil trabalhar com pessoas. O desafio está nisso. O desafio está no semelhante ser diferente. Né? Meio estranho até falar isso, né? Mas os nossos semelhantes são diferentes. Cada um é exclusivo, né? Cada um é único, cada um tem a sua forma de agir. E é tão interessante quando você começa a descobrir como que as pessoas agem e você começa a tratar com elas como elas precisam ser tratadas. E aí você consegue extrair o melhor delas dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações, dentro do seu perfil comportamental, dentro do que as emoções permitem. Tem algumas pessoas que, para elas produzirem, elas precisam de elogio. Precisam ser elogiadas. E aí você precisa entender e fazer os elogios para essa pessoa. Tem pessoas que não precisam de elogio. Tem pessoas que precisam de outro tipo de motivação. E aí você vai ter que ir lá entender qual é a motivação necessária para que você possa dar, né, ou trazer a motivação necessária para que essa pessoa possa ser produtiva dentro daquilo que você quer. Ter esse entendimento da inteligência emocional vai fazer com que você haja de uma forma mais produtiva ou, ou que você trabalhe de forma mais assertiva com as pessoas que você está liderando. Então, é muito interessante isso. Então, a primeira coisa que a inteligência emocional traz no ambiente de trabalho é a liderança, né, com a inteligência emocional. Isso traz motivação e inspiração e ajuda também nas tomadas de decisões. Por quê? Porque a inteligência emocional permite que líderes tomem decisões mais ponderadas. Não só líder, mas a pessoa que tem autonomia dentro do seu trabalho, ela vai tomar decisões mais ponderadas, decisões mais embasadas na melhoria, no crescimento, no lucro, muitas vezes. E aí você vai considerar não só os aspectos lógicos, mas também o impacto emocional daquela decisão ou que aquela equipe vai ter. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas,
que é um livro que eu estou terminando agora, ele dá assim várias dicas, né, de como você trabalhar com pessoas. Eu sempre recomendo para as pessoas que vão começar a vender, a ler dois livros: Armas da Persuasão e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não são livros de vendas, mas são livros que, se a pessoa dominar o conteúdo desse livro, ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser e vai aperfeiçoar justamente nessa parte das vendas. Então, é, é muito importante nesse sentido, né? Mas esse livro, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão da tomada de decisão. A tomada de decisão tem que ser uma tomada de decisão produtiva, uma tomada de decisão que seja correta, né? Que traga lucros, que traga benefícios. E muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Muitas vezes você vai ter que quebrar o seu orgulho, quebrar o seu desejo, quebrar a sua vontade, quebrar o seu ego e fazer os elogios que são necessários. Muitas vezes a gente não quer reconhecer o crescimento da outra pessoa, mas não é porque a gente não quer reconhecer, muitas vezes a gente não sabe que aquela pessoa precisa de um elogio para ser motivada. E aí eu vou ter que encontrar a forma de trabalhar com aquela pessoa, de falar com aquela pessoa. Então, algumas vezes eu vou ter que elogiar para depois cobrar. Outras vezes eu vou ter que reconhecer as grandezas. Algumas vezes eu vou ter que admitir os meus próprios erros. Então, tem formas e formas da gente trabalhar com as pessoas. E essa tomada de decisão, a inteligência emocional, ela permite com que os líderes tomem decisões mais ponderadas. E isso vai trazer uma melhoria nas decisões da equipe. E outra coisa que é interessante, e acredito que, né, todos devem enfrentar isso, é conflitos dentro do ambiente de trabalho. Aquele que nunca enfrentou um conflito dentro do ambiente de trabalho que atire a primeira pedra, né? Sempre tem, porque são pessoas. Conflitos são inevitáveis no ambiente de trabalho, mas os líderes que são emocionalmente inteligentes, eles são capazes de mediar e de resolver conflitos de uma forma mais justa e também de uma forma mais eficaz. Vai manter a moral, vai elevar e vai promover a harmonia do lugar. É tão ruim. Eu já trabalhei com líderes incompetentes que é injusto. Você se sente injustiçado diante de uma situação, muitas vezes, pelo líder não saber como lidar com alguma situação. O líder fraco, o líder que não tem inteligência emocional, ele não traz essa harmonia para o ambiente de trabalho. Muitas vezes ele é parcial, muitas vezes ele não é só parcial, mas muitas vezes ele não sabe nem como resolver aquele assunto, aquela situação, e acaba ficando até muito mais complicado do que estava. Por quê? Porque ele não soube conduzir, não soube gerenciar esse processo. E às vezes as pessoas agiram ali pela emoção. Às vezes um falou uma coisa, outro falou outra, às vezes a mulher não estava naquele dia bom, ou alguém brigou lá na casa com o marido, com a esposa, e aí alguém falou alguma coisa ali, pronto, já estragou a harmonia do ambiente de trabalho. E isso, para uma instituição, é ruim pelo sentido que vai prejudicar o funcionamento do setor ou da empresa, ou vai prejudicar a entrega, a qualidade, o desempenho, e pode afetar outras pessoas da equipe também, porque outras pessoas podem se meter no assunto, né? Ou se doer por causa do outro, então você pode acabar perdendo toda uma equipe, perdendo funcionários bons, por não saber gerenciar esse processo. Então, a inteligência emocional, ela ajuda nisso, nessa resolução dos conflitos, né? Na mediação da resolução desses conflitos ali de forma mais eficaz. E o segundo ponto aqui dentro do ambiente de trabalho é o próprio trabalho em equipe e a colaboração. É você trazer a empatia e a compreensão da sua equipe, porque a inteligência emocional vai facilitar essa compreensão e essa colaboração mútua, porque os membros da equipe eles são mais capazes de se colocar no lugar dos outros e entender as diferentes perspectivas. E é ruim, muitas vezes, quando você tem um ambiente de trabalho onde tem pessoas que elas começam a se folgar, elas não desempenham o papel delas, o líder sabe, o líder está vendo e não toma nenhuma providência. E aquele funcionário que é bom, ele acaba se corrompendo, ou ele acaba desanimando, sendo desestimulado, porque ele olha e fala assim, poxa, eu chego no horário,
eu faço tudo certinho, eu sou compromissado, eu visto a camisa da empresa, só que a pessoa lá não faz isso. Ela fala mal de todo mundo, ela não trabalha, ela sai do local de trabalho toda hora, ela fica levando conversa, fica faltando, não sei o quê. E o tratamento dela é o mesmo, então significa que ser ruim é algo bom aqui. Não ser um bom funcionário é algo bom aqui. Então, aquele funcionário que é bom, ele vai se tornar um mau funcionário porque a gestão não tem inteligência emocional para lidar com os conflitos. E muitas vezes a própria gestão não quer lidar com o conflito, ou não quer chegar naquela pessoa que é complicada e ter que conversar com ela. Só que é o papel do líder. É o papel seu, muitas vezes, de estar num cargo, de estar num ponto de liderança para trabalhar com outras pessoas. E seja isso na empresa que você trabalha, seja isso na igreja, seja isso o papel que você desempenha dentro da família. Às vezes você vai ter que ver as coisas erradas, vai ter que chamar e vai corrigir. Porque se você não corrigir, você vai estar dando brecha para aqueles que são bons se corromperem também. Porque é assim que as pessoas olham. Ah, mas fulano faz, por que que eu tenho que ficar pagando preço? Por que que eu tenho que fazer tudo certinho? Sendo que o outro não faz direitinho, chega atrasado, faz do jeito que quer e tá tudo bom. Daqui a pouco aquele funcionário vai lá e se corrompe também. Quer falar, Paty? Quero. Ah, É assim, o que a inteligência emocional me trouxe de ferramenta para mediar essa situação que você está falando aí, daqueles que fazem, daqueles que não fazem. É um diálogo para que aqueles que não fazem, eles comecem a fazer. Por quê? Tem muito disso. Nossa realidade, eu falo que todos os professores deveriam fazer esse treinamento de inteligência emocional. Por quê? Os professores hoje estão ficando doentes por não saber lidar com as suas próprias emoções. Então, eu falo dessas ferramentas porque quando a gente está nesse ambiente de que começa essa, vamos dizer, confusão, aquele que tem inteligência emocional consegue, tem habilidade para movimentar isso e ajudar e contribuir. Não expondo os outros, não expondo os outros, mas contribuindo de forma positiva, trazendo a pessoa que não está fazendo a fazer. Isso a inteligência emocional tem feito na minha vida, tem me ajudado muito. E e aí é o que eu você falei, não né? se Não expõe, é de uma hora para outra, né? não, Você começou a não, aprender sobre isso, e faz, aí ó, você faz foi anos. tendo os conflitos, né? E foi colocando em prática aquilo que você... Aham. E algumas vezes no início você foi errando, e aí depois você foi vendo de outra forma, e aí você Fui vai ter... entendendo o momento que eu tinha que calar, o momento que não era hora de eu falar. Agora não Mas é a hora de eu inteligência falar. emocional te traz esse entendimento, né? Uhum. E em alguns assuntos também não me meter. Cada um, cada um, como você falou. Somos individuais, né? Então, e aí perceber a mediação, o momento certo de você interagir, de você falar, contribuir ou calar. E esse é um ponto interessante, né? Você conseguir desenvolver isso para você saber o momento certo. Porque às vezes a gente age, por exemplo, é, vamos falar aqui de uma coisa mais comum, que é o relacionamento dentro de casa, relacionamento de pai e filhos e de marido e mulher. A gente tem conflito todo o tempo. Por quê? São ideias diferentes, são pensamentos diferentes, são pontos de vista diferentes e todo mundo quer estar certo. Todo mundo quer estar certo. Uhum, Só que assim, os dois lados têm que ceder. Os três, né? Os dois lados ali envolvidos têm que ceder. Tem que ceder em algum momento. E quem que vai ceder? Aquele que tem mais inteligência emocional. Aquele que consegue desenvolver isso. Por quê? A pessoa vai entender. Poxa, aqui nós estamos naquela situação de que ou eu sou feliz ou eu tenho razão. Então, muitas vezes eu vou evitar conflitos desnecessários, eu vou aprender isso, eu vou amadurecer ao ponto de ter o que eu falei lá no início, que é o domínio próprio, que a Bíblia chama, né? De saber o meu momento. É o que eu sempre falo. Quando um não quer, dois não brigam. Não tem, uhum, não tem como. Não tem como. A pessoa pode chegar e te agredir.
Se você não revidar, não é uma briga, é uma agressão. São coisas totalmente diferentes. Uma briga de uma agressão. Então, se você não quiser, se você tiver o controle emocional, você não vai entrar muitas vezes numa discussão, porque você vai entender o momento, você vai ter empatia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou tentar entender de forma muito rápida, porque essas coisas acontecem rápido. Às vezes a pessoa fala uma coisa para você, você já solta na hora. E a inteligência emocional, ela te dá aquele parece que aquele tempo maior dentro da sua cabeça para que você faça uma reflexão muito rápida, né, uma tomada de decisão muito rápida para você entender o que você vai fazer. E muitas vezes ficar calado não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de inteligência. E tem vezes que você não vai poder ficar calado. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre a questão da reação, né, das emoções, porque o nosso corpo ele está preparado para quê? Para a luta ou para a fuga. Então, às vezes você vai reagir de uma forma, às vezes você vai reagir de outra. Às vezes você vai correr e às vezes você vai enfrentar. Às vezes você vai até paralisar. Não vai conseguir Hum. se mexer, não vai conseguir ter reação nenhuma. Mas ter o domínio dessa inteligência emocional vai ajudar você a se desenvolver melhor como pessoa, vai se destacar melhor dentro do seu trabalho, vai fazer com que você desenvolva melhor as suas funções, que você seja mais produtivo, que você fique menos estressado. E a Patrícia falou uma coisa interessante, né? Hoje em dia, o nível de estresse dos professores está muito alto, e a gente sabe que não é fácil você lidar com uma sala com 30, 40 alunos, não é fácil. Não é fácil você lidar com um filho. Imagina 40 filhos dos outros. Não é fácil, né? Você tem que ter um domínio muito grande. Só que você também tem que ter essa inteligência emocional ao ponto de você não levar os problemas para casa. Porque não é só problema que você tem com o aluno. É problema com outro professor, é problema com a diretora, com o diretor, com a diretora, com o funcionário tal, com isso, com aquilo, com o professor do outro turno que deixou a sala bagunçada, que tirou sei lá, o coisa do armário e não colocou, o material que foi arrancado, e isso e aquilo, e tantas coisas que você tem para se preocupar, e depois quando você sai do seu ambiente do trabalho e chega para casa, você é pai, você é mãe, e aí você tem outros problemas ali. Você é marido, você é esposa, você tem outras coisas para poder resolver. Aí você tem que estudar, aí você tem que crescer, você tem as coisas domésticas para poder fazer também, você tem a tua saúde para cuidar. É tantas coisas durante o dia que você precisa aprender a se organizar. E vai chegar um momento que você não vai poder ficar levando estresse para casa, ou ficar guardando rancor, ou ficar fazendo um monte de coisa. Não, não faz sentido. Você tem que resolver ali conflitos que aconteceram ali. Às vezes você não vai ter que nem levar para casa. Dá uns 10, 15 minutos ali, volta lá e conversa com a pessoa já com a cabeça mais fria. E se for necessário, volta lá, pede desculpa, pede perdão ali, resolve essa coisa, para você não levar aquilo, para o teu nível de estresse não aumentar. Porque o nível de estresse aumentando, você está propício a desenvolver uma depressão ou uma ansiedade. E aí? Quem que perde com tudo isso? Ter essa inteligência emocional vai fazer com que você foque mais em você, que você cuide mais de você, que você cuide mais da sua saúde e que você cuide mais das coisas que te importam. Então, quando eu estou no meu trabalho, eu pelo menos sou assim, né? Quando eu estou no meu trabalho, eu me dou pelo meu trabalho. Quando eu estou na minha casa, eu me dou pela minha casa. Eu já não sou mais trabalho. E hoje eu trabalho de home office, e aí eu tenho meus horários de trabalho. E o horário que eu não estou em trabalho, eu não estou em trabalho. E o horário que eu estou em trabalho, eu estou em trabalho. E é muito difícil isso fazer nesse processo de dentro de casa, né, trabalhando em casa. Mas eu sou bem regrado. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu faço. E eu não vou ficar adiando, porque eu já não quero levar problema para depois. Então, esse processo da inteligência emocional, ele vai desenvolver essa colaboração, esse trabalho em equipe. Você vai envolver não só as pessoas da sua família, mas as pessoas que estão no teu ambiente de trabalho. Vai fazer com que você tenha mais empatia, mais compreensão, mais colaboração, tanto tua quanto das outras pessoas que estão ao seu redor. Vai fazer com que você tenha uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais clara, mais empática, que tudo isso é essencial para uma colaboração eficaz.
é uma coisa que eu estou me corrigindo bastante, né? E é a forma de falar, principalmente com as pessoas aqui de dentro de casa. A forma de falar. Não é nem o que fala, é como, é o tom, a forma que sai, de cobrança às vezes muito rápida, sabe? Porque é o meu jeito, a minha forma. Só que isso precisa ser ajustado, isso precisa ser melhorado todos os dias. E aí você vai tendo esse nível de consciência, vai vendo onde você está errando, e tem coisas que demora para ser ajustado. Por quê? Vem da personalidade, vem do caráter, vem da criação, vem um pouco de genética, né? E aí você repete padrões dos seus pais, seus avós, coisas que vêm fazendo parte. Então não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não, você vai errar, daqui a pouco você vai acertar, daí você vai errar de novo, daí você vai acertar, e você vai ajustando. E aí você precisa do quê? Dessa comunicação eficaz. A inteligência emocional, ela vai melhorar essa capacidade de você ouvir ativamente e também de expressar os seus pensamentos quando é necessário. Porque não é só escutar e ficar quieto. Você tem que muitas vezes passar os seus sentimentos, mas passar os seus sentimentos de maneira que os outros possam entender de forma positiva o que você está sentindo, o que está acontecendo ali naquele momento. Então não é toda hora ficar quieto, aguentar tudo calado, porque isso vai chegar uma hora que vai explodir também. Quando você absorve muita coisa, daqui a pouco você explode. Se você não explodir em raiva, em ira, vai explodir uma doença no seu corpo. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. De tanto você ficar, na famosa frase, né, engolindo sapo, aguentando desaforo, como fala aí, é, é, aceitando tudo e ficando quieto para tudo, você vai, você vai acumulando aquilo. As suas emoções vão ali, ó. Daqui a pouco o teu corpo vai sentir. O teu corpo fala, o teu corpo ele expressa. Daqui a pouco você tem problema ali no estômago, daqui a pouco é rim, daqui a pouco é várias outras coisas ali que você vai começar a sentir na sua saúde. Então é importante você trabalhar isso, trabalhar essa gestão, né, esse gerenciamento do estresse. Porque muitas vezes você trabalha num ambiente de alta pressão, muitas vezes o teu parceiro ou tua parceira não colabora. Então a inteligência emocional ela ajuda você a gerenciar esse estresse, vai permitir com que você ou as pessoas da tua família, ou as pessoas da tua equipe mantenham o foco também na produtividade e quando as coisas estão alinhadas, quando as coisas estão acontecendo, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Quando as coisas estão indo bem, nós ficamos mais calmos, né? Mais tranquilos mesmo. Então, a inteligência emocional também vai ajudar você nos seus relacionamentos pessoais, na construção de relacionamentos saudáveis. E aí, né, não dá para um ir sozinho, você vai ter que convidar outra pessoa para vir junto com você, ela vai ter que entender, ela vai começar a ver as tuas mudanças, ela vai começar a te perguntar o que, que é que está acontecendo, ela vai começar a ver diferença, porque as pessoas que mais conhecem a gente são as pessoas que estão junto com a gente o tempo todo. E se a gente mudar, essas pessoas vão perceber. Então, eu preciso começar a perceber reconhecer as minhas emoções e também as emoções dos outros. A inteligência emocional, ela traz essa habilidade de reconhecer e de entender as emoções, né? Tanto a minha quanto a das outras pessoas que estão à minha volta. Isso vai fazer com que a gente tenha os relacionamentos mais saudáveis. Então, pessoas com alta inteligência emocional, elas são capazes de perceber como suas emoções afetam seus parceiros e ajustam esse comportamento para manter a harmonia. Então, olha só como que você se destaca. Você começa a ver que o teu comportamento, as atitudes, as tuas emoções estão afetando as outras pessoas, você começa a se controlar mais, você começa a se comunicar mais de forma emocional. Isso vai permitir com que as pessoas expressem também o seu sentimento, porque às vezes as pessoas não expressam o sentimento com você porque você é muito fechado, mas vai promover essa comunicação mais aberta, né, dentro desse relacionamento também. Vai ajudar você automaticamente resolver os conflitos que você tem ali dentro desse ambiente que você tá inserido. E vai ajudar você a desenvolver o que eu falei aqui, que é a empatia e a compaixão. Vai fazer com que você tenha um entendimento profundo disso. Porque a empatia é um componente chave ali da inteligência emocional. Vai permitir com que você desenvolva um entendimento mais profundo das emoções
e das necessidades dos outros. Ou por que que a pessoa está me tratando assim? Por que que a pessoa está falando dessa forma comigo? Por que que a pessoa está agindo assim comigo? Quando eu tenho essa capacidade de olhar para o outro e tentar entender o que o outro está passando ou por que que o outro tá me tratando daquela forma, eu já começo a promover conexões mais fortes, mais significativas, porque eu sei que naquele momento eu não posso agir, naquele momento eu não posso falar o que eu estou pensando, naquele momento eu não posso nem responder, naquele momento às vezes eu vou concordar, eu vou aceitar, mas no outro momento eu vou poder falar. Eu vou conseguindo trabalhar isso. Pode falar, se alguém quer falar. Não? Então, beleza. Outro ponto que a inteligência emocional ajuda é no próprio desenvolvimento pessoal, na autodescoberta e também no crescimento. Por quê? Vai fazer com que a gente tenha uma reflexão pessoal e essa autorreflexão, essa reflexão pessoal, permite que as pessoas possam se conhecer melhor. Elas vão começar a identificar suas forças e as áreas de melhoria. Isso vai conduzir você para um crescimento pessoal mais direcionado e mais eficaz. Vai fazer com que você desenvolva o autocontrole, vai permitir com que você gerencie melhor as suas emoções e as reações dessas emoções. E isso é crucial para você manter o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Porque ninguém quer uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Você gosta de ficar perto de uma pessoa que você tem que saber como que ela tá para poder conversar com ela? Você já tiveram experiência assim? Eu já tive algumas pessoas, alguns amigos assim, que eu ficava assim, tá. E nem era amigo, né, assim, mas pessoas que eu tinha que tomar cuidado. Será que eu falo com essa pessoa hoje? Será que eu não falo? Como que essa pessoa tá hoje? Será que essa pessoa tá bem ou será que ela não tá? Aí você fica assim, será que eu dou bom dia? Será que eu não dou? Porque daí você dá bom dia, a pessoa fala, bom dia por quê? Bom dia para quem? Né? Aí no outro dia você não dá bom dia, a pessoa, não vai dar bom dia, não? Não cumprimenta mais os outros? Aí você fica assim, poxa, ontem eu dei bom dia, a pessoa não queria bom dia. Hoje eu não dei bom dia, a pessoa cobrou que eu não dei bom dia. E aí você fica naquela situação que você não sabe o que você vai fazer. Você já trabalharam com pessoas assim ou não? Já. São pessoas emocionalmente desequilibradas. Pessoas Isso faz mal pra gente. Ui, Sim, porque nossa, é você fica horrível. no famoso pisando em ovos, né? Que você não sabe. É, Ai, não sei se eu posso brincar hoje, não sei se eu não posso brincar. E eu não gosto desse tipo de comportamento, sabe? Eu sou o que eu sou todos eu os dias. também. Uhum. O que eu sou em casa, eu sou na rua, eu sou em qualquer lugar, eu sou a mesma pessoa. Eu não tenho uma personalidade aqui em casa, outra na igreja, outra na rua. Não, eu sou a mesma pessoa. Então, você pode até perguntar para minha esposa. É difícil, é muito. Eu acredito que ela não vai nem conseguir falar para vocês quando que eu acordei mal-humorado, tipo, que eu não dei bom dia, mesmo que a gente esteja brigado, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, mas algumas coisas são essenciais. E a primeira coisa que a gente pensa, né? Será que eu fiz alguma coisa? E não é nem com a gente o negócio, mas pensamento vem, né? Tem, ué. E é ruim emocionalmente, né? Por isso É. que você fica nessa situação. Mas a própria inteligência emocional vai ajudar você a ter esse autocontrole, né? Porque isso vai fazer com que você alcance o sucesso pessoal e o sucesso profissional. Um outro ponto é a automotivação. Quando você desenvolve a inteligência emocional, você começa a ter a manutenção do foco das suas metas. A inteligência emocional ajuda a manter esse foco das metas a longo prazo. Mesmo que você enfrente obstáculos, mesmo que você enfrente desafios, é, você vai estar focado. Você vai conseguir ter a habilidade de se manter motivado, vai evitar as distrações, você vai seguir, vai buscar aquilo que realmente precisa, você vai ser resiliente, você vai ter a capacidade de se recuperar das adversidades. E a gente sabe que às vezes você leva um tombo, às vezes acontece uma coisa que você não estava esperando, mas você vai se sentir automotivado. Nós precisamos dessa automotivação todos os dias, porque não é todos os dias que a gente está com vontade de fazer. Não é todos os dias, por exemplo, que eu quero acordar e sair, correr 5 quilômetros de manhã.
Não é todos os dias que eu quero pegar o livro para ler, não é todos os dias que eu quero fazer meu devocional, não é todos os dias que eu quero fazer minhas lives, não é todos os dias que eu quero fazer as reuniões, não é todos os dias que eu quero. Não é. Só que você tem que encontrar a motivação. Você tem que se automotivar. Tem coisas que precisam ser feitas. E aí? Se você não fizer, quem que vai fazer? Se você não trouxer esse nível de consciência, se você não encontrar essa motivação, quem vai encontrar essa motivação? Então, você vai ter que encontrar a maneira de te motivar, de te manter dopaminado. Não tem jeito. Então, são pontos interessantes ali na parte do desenvolvimento pessoal. E, por fim, a inteligência emocional ela ajuda na tomada de decisão. Tomadas de decisões conscientes, decisões que levam em conta as emoções são mais completas, considerando não apenas os aspectos racionais, mas também o impacto emocional a longo prazo. Evita, né, discussões impulsivas. A inteligência emocional ajuda a evitar essas discussões impulsivas ou desnecessárias que são influenciadas muitas vezes pelas emoções. É por isso que acontece o seguinte, muitas vezes, a mulher tem aquele período ali onde as emoções dela tá bem desalinhadas, né? É uma explosão de hormônios, né? É uma explosão ali. Então, e aí o que que acontece? A mulher às vezes está mais emotiva, então qualquer coisa que fala ela chora, ou qualquer coisa que fala às vezes ela briga, ou ela grita, ou ela xinga. Então as emoções elas estão mais afloradas. Para a mulher é muito mais interessante ter esse domínio, ter esse gerenciamento das emoções, porque vai fazer com que ela controle melhor os seus impulsos. Por quê? Isso vai acontecer. Esse período vai acontecer, praticamente todos os meses ali vai ter. Então, como que eu vou lidar com essa situação? O Cláudio Duarte fala uma coisa que eu acho bem engraçado, né? A mulher parece uma fênix, né? Porque ela tá lá naquele período lá, ele fala assim, né? A mulher sangra, fica lá 7 dias sangrando, né? Cuspindo fogo, fazendo um monte de coisa, e aí depois passa aquele período, ela tá renovada, ela tá como se nada tivesse acontecido. E só que a mulher sabe, né? Esse período, o quanto é difícil. Eu acompanho duas aqui em casa e eu tenho que, né, dar meus pulos, tenho que se defender daqui, se defender dali, daí de repente tem que ter que usar a inteligência emocional e dar um jeito de trazer um chocolate, trazer um doce, alguma coisa, porque isso ajuda também no processo emocional. Mas você vai entendendo que as coisas vão acontecendo. Então, começou a brigar, começou a discutir, opa, peraí, qual que é o tá no período. Então aí você vai ser mais compreensivo, você vai desenvolver empatia, você vai evitar discussões impulsivas. Por quê? Alguém tem que usar a inteligência emocional. Alguém tem que é, considerar o lado do ver como que aquela decisão de repente está afetando o que está acontecendo. E aí vai ter que entender. Então, nós precisamos considerar aí as diversidades das emoções e também das suas aplicações. Quando eu começo a ter todo esse conhecimento, eu começo a agir de forma diferente. Eu começo a ver o outro, tratar o outro de forma diferente. Na aula passada, eu falei que alguns estudos já comprovam que existem 27 categorias das emoções, né? Nós falamos das 6 universais ali, mas os cientistas já estão trabalhando em 27. Já tem uma linha de estudo aí que já está trabalhando com 36 emoções. E já fiquei sabendo também que tem outra linha de estudo que já está trabalhando com 40 emoções. Mas, assim, o mais conhecido aqui são as 27, que eu vou repetir novamente para vocês ali, que é admiração, estética, alegria, entusiasmo, contentamento, amor, serenidade, orgulho, empatia, compaixão, nostalgia, solidão, saudade, culpa, vergonha, arrependimento, melancolia, desespero, alívio, medo, ansiedade, preocupação, raiva, hostilidade, nojo, desprezo, excitação. Essas emoções são ferramentas poderosas na aplicação da prática da inteligência emocional. E compreender essas emoções e usá-las de forma consciente pode transformar a maneira como nos relacionamos com os outros e como tomamos decisões
em nossas próprias vidas. Imagina, tudo isso de emoção, tudo isso acontecendo durante o dia, tudo isso acontecendo ali durante a semana ou durante a sua vida ali, esse processo. Muitas vezes você vai ter que tomar decisão com uma dessas emoções aqui falando mais alto. Então são coisas que realmente a gente precisa aprender, precisa mergulhar, precisa refletir, precisa fazer. A gente vai falar várias vezes ainda aí sobre a inteligência emocional, mas são coisas que a gente precisa identificar, né? Mas principalmente em nós mesmos. Quais são as nossas emoções? Por que que eu estou agindo daquela forma? Qual emoção está falando mais alto? E esse material que eu trago aqui em todas as aulas, tá? Toda vez que eu subo a aula na plataforma, eu disponibilizo o PDF lá para poder baixar, tá? Então, se vocês quiserem o PDF, é só vocês entrarem na aula lá. Quem assistiu a aula aqui na sala, é só pegar o material lá. Quem não assistiu, assiste de novo depois. É só baixar em PDF embaixo da aula esse material. Mas bora lá. Inteligência emocional é uma coisa que nós precisamos desenvolver, é uma coisa que nós precisamos para o nosso dia a dia. Fechou? Então coloquem em prática tudo aquilo que vocês forem aprendendo. Sejam mais pacientes, tenham mais empatia, comecem a gerenciar as emoções de vocês e vocês vão ver que vocês vão começar a construir uma base sólida naquilo que vocês estão buscando. Abrimos para perguntas. Bora trabalhar com as perguntas agora. Vou responder duas perguntas, uma pergunta gravada, daí a gente já encerra a gravação. Nada? Nenhuma?